Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores, dando início aos nossos trabalhos às 19 horas pontualmente. Quero cumprimentar todas as senhoras e senhores. Desejo boas-vindas a todos que estão participando dessa audiência pública. Cumprimento especialmente os meus pares aqui presentes, a vereadora Giovana Mondardo, o vereador Dailton Feuser, o vereador Juarez de Jesus, o vereador Manuel Rosengue, o vereador Pastor Jair Alexandre, o vereador Nicola Martins. Muito obrigado pelas vossas presenças. Agradeço ainda a presença de todos vocês. Declaro aberta essa nossa audiência pública, realizada pela Câmara Municipal de Criciúma, com a finalidade de debater a respeito da implementação da legislação sobre cannabis medicinal no município de Criciúma. Essa audiência foi proposta pela Comissão de Saúde, através do requerimento 485/2023, e aprovado por todos os vereadores. Ressalto que esse instrumento de audiência pública está previsto no artigo 244 do Regimento Interno dessa Casa, tendo por finalidade possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, a conscientização de uma democracia participativa, visando ao esclarecimento de dúvidas e as sugestões alternativas por parte dos nossos cidadãos. Portanto, sejam todos bem-vindos e peço, sinceramente, que participem nesse nosso debate. Destaco ainda que essa audiência pública está sendo gravada e transmitida ao vivo, pelo perfil oficial do nosso Poder Legislativo, youtube.com/Câmara Criciúma, facebook.com/Câmara Criciúma. Para dar início a esta audiência, já está compondo a mesa. Nós fizemos questão de compor para não perder tempo, porque realmente o tema exige muita discussão, muita conversa. Já está conosco o doutor Rafael Mariano de Bittencourt, doutorado em farmácia, professor titular do Programa de Pós-Graduação em Ciências de Saúde, PPGCS, onde coordena o Laboratório de Neurociência Comportamental da Unisul. A doutora Flávia Carine Rigo, doutorada em Farmacologia Química e Molecular, professora e pesquisadora da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Dr. Renato Roberto Menzel Neto, médico de adultos e crianças com experiência em prescrição de cannabis medicinal, sócio da Associação Pan-Americana de Medicina Cannabinoide desde 2022. Está conosco também o Dr. Sérgio de Paula Ramos, que está via MIT, médico psiquiatra e psicanalista, membro titular da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Estudos sobre Álcool e Outras Drogas. Vai estar conosco também o Dr. Fernando, o Dr. Gustavo, que estamos também aguardando. Está conosco a senhora Kelly Cristina Bittencourt, farmacêutica efetiva do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Criciúma. Dando prosseguimento, ressalto que, conforme o artigo 244, parágrafo único, segundo o regimento interno dessa audiência, terá duração de 2 horas. Os primeiros 50 minutos, ou seja, destacando 6 minutos para cada um, serão dedicados às considerações da mesa. Os 30 minutos seguintes ficarão disponíveis para manifestação do público, com um tempo de 2 minutos de fala por pessoa, 3 minutos para resposta, se for o caso, se assim for necessário, obviamente. O tempo restante faremos os nossos encaminhamentos. Passo a palavra iniciando os trabalhos, portanto, aos convidados, ressaltando que o tempo relativo a 6 minutos para a apresentação. Com a palavra, o doutor Rafael. Por gentileza, doutor Rafael. Obrigado. Boa noite, então. Agradeço a oportunidade e parabenizo também a possibilidade de estar discutindo um tema tão relevante. É importante que cada vez mais se fale sobre isso com responsabilidade, ao olhar da ciência também. Eu venho aqui representando a ciência como cientista, eu estudo esse assunto desde 2005, então já tenho um bocado de tempo, e de lá para cá toda a minha pesquisa, mestrado, doutorado, um tempo fora do país também, sempre foi pesquisando
a questão do uso medicinal da cannabis. E de lá para cá eu venho acompanhando todas as mudanças que vêm acontecendo nesse sentido, a evolução científica também, e, sobretudo, o debate na sociedade, o quanto esse tema vem sendo esclarecido, que essa é uma coisa importante, né? A gente esclarecer esse tema sob a ótica da ciência. E a gente está falando aqui, não é uma novidade, né? A cannabis como medicamento, ela já vem sendo utilizada há milhares de anos, tem registros aí de mais de 5.000 anos. O próprio uso como antiepilético, que acabou ficando mais conhecido nesses últimos tempos, também já vem aí datado desde o século XV, pelo menos. Então, a gente não está falando de nenhuma novidade. Esses tempos eu escrevi um artigo em que o título era Cannabis Medicinal, uma velha alternativa para uma nova esperança, porque é isso que tem significado, é uma alternativa que não é uma novidade para a ciência, mas que tem sido uma nova esperança aí para muitos pacientes, crianças com transtorno do espectro autista, crianças com epilepsia, pessoas com fibromialgia, dores crônicas, né? E a ciência evoluiu muito nesse sentido, e a partir do final da década de 1980, início da década de 1990, aconteceu uma descoberta que foi muito importante, que foi a descoberta do que a gente chama de sistema endocannabinoide, tentando traduzir aqui de um jeito mais didático. O sistema endocannabinoide, na verdade, os cientistas mostraram que dentro do corpo humano, por exemplo, a gente produz substâncias muito, muito semelhantes com aquelas substâncias que tem produzidas dentro da planta da cannabis, né? E isso revolucionou o entendimento sobre várias questões do corpo humano, né, na neurociência, que é a minha área, por exemplo, né, porque a grande pergunta era, né, para que serve esse sistema, para que servem essas substâncias que são produzidas dentro do nosso corpo e que se assemelham muito àquelas que estão na planta, né, sendo também produzidas na planta. E hoje as respostas não param de chegar através da ciência. A gente sabe que o sistema endocannabinoide, como é chamado tecnicamente, né, é um sistema que controla funções extremamente importantes no nosso organismo, e isso explica o potencial terapêutico da planta, né? Porque para que serve para tanta coisa assim mesmo, os medicamentos que vêm da cannabis, o canabidiol, né? Quando a gente entende, do ponto de vista técnico, a função desse sistema no nosso organismo, a gente entende também o porquê desse potencial. Esse sistema, por exemplo, é o principal, a gente chama de neuromodulador, que controla ali a modulação dos neurônios no cérebro, faz o cérebro funcionar de um jeito adequado. Então, por isso, uma pessoa que tem epilepsia, onde os neurônios estão disparando de uma forma normal, né, os canabinoides vão lá e regulam, né, neuromodulam essas terminações nervosas, e assim reestabelece um comportamento normal dos neurônios, vamos dizer assim, no sentido de evitar a epilepsia. E questão de dor crônica, fibromialgia, muitas questões que envolvem, de certa forma, esse controle, né, do sistema endocannabinoide, tem sido um alvo promissor para muitos medicamentos que vêm dessa planta, né? Quando se descobriu, por exemplo, esse sistema, foi surpreendente saber que não só ele tinha no nosso cérebro, por exemplo, como tinha de forma muito abundante. É um receptor, eu tenho dificuldade de não falar termos técnicos, mas a gente chama de receptor metabotrópico, é um tipo de receptor específico que tem no nosso cérebro. O receptor canabinoide não só tinha no nosso cérebro e tem, como é o que mais tem. Então, esse sistema de endocannabinoides tem muito no nosso organismo, e ele tem funções muito importantes no controle da homeostase do organismo, do equilíbrio do organismo. Então, tem sido até agora estudado algumas patologias como sendo, na verdade, originadas a partir de uma deficiência desse sistema. A fibromialgia é uma dessas patologias. Talvez pessoas que tenham fibromialgia é porque esse sistema não está funcionando muito bem. Então, vai lá e repõe esse sistema, vamos dizer assim, repõe esse funcionamento com os medicamentos, né, à base de cannabis, e assim se restabelece a saúde daquela pessoa. O mesmo tem valido para enxaqueca, tem se falado também, até mesmo a epilepsia e o transtorno do espectro autista. Estudos têm mostrado que crianças com transtorno do espectro autista têm menos funcionalidade desse sistema no organismo. Então, quando repõe isso, né, através desses medicamentos, ela tem melhoras nos sintomas. E daí ninguém melhor do que os próprios pacientes, inclusive, para relatar isso. Porque a ciência tem mostrado
mas às vezes a ciência não é o suficiente, precisa escutar do paciente, né, da mãe, que tinha uma criança que tinha 20 convulsões, 30 convulsões por dia, e depois de 2 a 3 meses, ela praticamente zera as convulsões, passa a ter uma convulsão a cada 2, 3 meses, e uma criança, por exemplo, que não tinha um desenvolvimento legal, volta a sorrir, volta a caminhar, né? Então, eu acho que a ciência é extremamente importante, fundamenta, mas talvez para mostrar para a sociedade, né, como isso é promissor, é escutar os pacientes mesmo, o que eles têm a dizer sobre isso. Então, era isso, espero ter contribuído. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, doutor, momentaneamente. Doutora Flávia, por gentileza. Boa noite. Cumprimentando o presidente dessa mesa, o vereador Júlio Kaminski, cumprimento aos demais membros. Quero cumprimentar também a todos os presentes e os que estão nos acompanhando também virtualmente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esse tema que é tão importante e delicado, de uma maneira responsável, né? E também gostaria de parabenizar essa casa por esse debate, que é extremamente importante, já que a gente está vendo que a demanda está aumentando, né, cada vez mais. Eu estou aqui hoje representando a UNESCO, instituição que eu trabalho como professora e pesquisadora há 10 anos, e venho trazer algumas... Beleza. Ele vai colocar uns slides para nós, venho trazer alguns detalhes, alguns conhecimentos sobre a nossa trajetória nesse meio, nos últimos anos, dentro da UNESCO. É importante ressaltar que nós, como uma instituição, uma universidade comunitária, nós acreditamos muito que tudo que se baseia, tudo que está relacionado com saúde precisa ter um embasamento científico. E é essa nossa intenção aqui, ajudar a difundir um conhecimento responsável, ético, de qualidade e científico. Então, eu vou começar a contar, os slides não chegaram, senão vou passar meu tempo. Nós começamos, em 2018, um trabalho em parceria com a Polícia Científica do Estado de Santa Catarina, que nos entregou uma matéria-prima que nós, mesmo que envolvesse um problema de segurança pública, mesmo não, envolvendo um problema de saúde pública e também um problema de saúde ambiental, já que essa matéria apreendida era transformada, incinerada, levada à poluição, etc. O nosso objetivo era transformar isso num material benéfico para a saúde, e foi o que fizemos. Conseguimos padronizar a extração de vários extratos, conseguimos fazer um controle de qualidade desses extratos, o que nos rendeu padronizar essa análise, né, de controle de qualidade, o que nos rendeu vários outros estudos para quantificar realmente o que tem dentro desse óleo, porque a busca tem aumentado tanto e as pessoas que vendem também. Então, por isso, nós precisamos regulamentar isso, para realmente saber se o que a gente está comprando é realmente o que deve ser para fazer o efeito terapêutico. Outra coisa que eu preciso muito, já que estou falando do uso terapêutico, é dizer que esta pauta é sobre uso terapêutico, medicinal e terapêutico, e nada tem a ver com uso recreativo. Além disso, nós conseguimos ver nesse trabalho que esses extratos foram capazes de reverter, matar células de câncer, e não matou células de fibroblastos, que são células normais, ou seja, nos deu um indicativo de que, claro que um trabalho de triagem básico, indicativo para outros trabalhos, e que corroboraram vários outros que já estão na clínica, mostrando que tem efeito antitumoral para vários tipos de câncer, como leucemias, câncer de pulmão, câncer de mama e, inclusive, neuroglioblastoma. Pode passar, por favor. Pode ir passando. Aqui, então, eu só fiz questão de frisar, colocar várias evidências científicas. Se alguém tiver interesse, eu posso passar para vocês, inclusive com pacientes, e, de fato, a gente já sabe que, na clínica, existem efeitos benéficos na terapia do câncer, inclusive, não só como efeito antitumoral, mas principalmente efeito antiemético, por causa desse efeito e também no efeito na dor. Esses pacientes já usam em vários países do mundo, como os Estados Unidos, Europa, como uma estratégia da terapia oncológica dentro dos hospitais. Então, nossas perspectivas futuras
com certeza são em modelos animais na sequência, né, que é assim que se faz pesquisa, primeiro no básico, depois vai ir até chegar na clínica médica. Por gentileza, pode passar. Também fizemos, em parceria com o professor Rafael, vários controle de qualidade de vários óleos, de várias associações do Brasil todo, tentando mostrar que realmente isso é muito importante, a gente precisa do controle de qualidade, saber o que eu estou ingerindo, com prescrição médica, com cuidado, com laudo, com realmente terapêutico. Pode passar. Estou passando rápido para chegar onde eu quero. Além de um simpósio que vocês podem acessar, que nós fizemos em parceria com a Univale, com a Unisul e a Unesc, que aconteceu dentro da Unesc em 2021, vários palestrantes, mais de 10 palestrantes, em 5 dias de muita intensidade, que vocês podem acessar lá no YouTube, simpósio.cannabis, e conseguem muito material de qualidade científico lá. Pode passar, por favor. Aqui é onde eu queria chegar, que nós temos aqui uma foto dos pacientes, que eu já vi que tem vários aqui, e essa demanda veio dos pacientes, me sinto muito feliz por isso, pacientes da fibromialgia, que estão aí ativos também, pedindo, solicitando, junto com a Carmen Zanotto, nossa secretária do Estado, solicitando uma pesquisa clínica com cannabis dentro da nossa universidade, e é assim que faremos. Esse projeto ele já está sendo escrito, já está no Comitê de Ética de Pesquisa, associado com vários médicos, a Associação de Fibromialgia, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, médicos, equipe médica, o Dr. Luiz Fontana, com parceria da associação, e, enfim, é isso. Estamos aqui para contribuir com esse conhecimento científico. Muito obrigada. Obrigado, doutora Flávia. Eu gostaria também de registrar a presença do vereador Daniel Antunes, o vereador Paulo Ferrarese, que também nos honra muito com a sua presença. Eu passo, nesse momento, a palavra para o doutor Renato. Aperta o botãozinho. Boa noite, senhores vereadores, todos presentes na casa. Eu sou médico, trato adultos e crianças, com uma experiência de mais de 100 pacientes em cannabis medicinal, e posso falar que a gente faz tratamentos com mínimos efeitos colaterais perto de outras drogas que eu tendo a acompanhar. Minha experiência maior é de trabalhar em terapia intensiva com pacientes graves na UTI, eu entendo muito sobre efeito adverso e fico muito satisfeito de acompanhar meus pacientes, ver evolução de melhora de diversos sintomas refratários a muitas terapias que muitas vezes, por anos, se persiste procurando um sucesso e mesmo assim os sintomas não melhoram até encontrar a oportunidade de uma terapia com cannabis medicinal. De hoje, como médico, eu fico muito satisfeito, inclusive fico feliz de ver alguns pacientes que a gente, por questões éticas, não pode falar o nome, mas que já deixaram de usar morfina, medicações que deixam o nosso intestino trancado, que fazem a gente vomitar, e hoje com algumas gotinhas pela manhã e algumas gotinhas à noite eles passam a dormir, podem caminhar, podem pegar seus netos no colo, conseguem comer sem ter dor no seu estômago. E hoje a medicina não tem explicação para isso, porque aconteceram muitas restrições importantes para a sociedade. E a doutora Flávia, o doutor Rafael, todo esse trabalho precisa de muito apoio. Ele não acontece sozinho com o cientista, com o médico, né? Ele depende de toda uma reforma legislativa, simpática, a empatia do sofrimento das pessoas. Eu tenho uma paciente que ela foi ao município, e o município negou tratamento a ela foi ao Estado, o Estado negou tratamento a ela foi à União, e a União negou tratamento a ela, e ela tem miastenias graves, ela sofre de uma doença de paralisia progressiva, com espasmos, né? E daí, quando a gente conseguiu uma associação que ofereceu tratamento gratuito para ela, assim como, inclusive, a avaliação que eu fiz, ela mandou notícias alguns dias depois, eu estou me sentindo melhor, e hoje isso já tem evidência na documentação científica, e eu fico muito triste, né, de ir para conversar com colegas super estudados e ver que essa informação não chega a todo mundo, né, que essa informação ainda é restrita. De todas as faculdades de medicina do Brasil, menos de 3 falam deste assunto, de um receptor que pode causar bem-estar desde a nossa cabeça até o nosso pé. Porque tem pessoas que, quando ficam de pé com fibromialgia,
contam que o pé delas queima o tempo inteiro. O nosso pé não, mas o pé delas sim. E isso melhora. Nós não sabemos por quê. Por isso o doutor Rafael, a doutora Flávia fazem muitas pesquisas. Mas eu não posso, como médico, diminuir, não valorizar esse relato recorrente que a gente tem dos pacientes. E dentro desses relatos clínicos, a dificuldade no contexto social, financeiro, do acesso, é um assunto importante. Por isso, o Legislativo precisa muito se esforçar para tentar adequar esta demanda, para que pessoas que não têm a condição financeira possam ter o mesmo tratamento que pessoas que vão a Londres, a Nova York. Os protocolos de atendimento em cannabis, eles já fazem parte da agência do Sistema de Saúde de Israel desde 2008, certo? Nós temos uma diversa documentação científica e há muito pouco tempo, inclusive o nosso Conselho Federal de Medicina fez publicações totalmente divergentes ao que se evidencia em vasta documentação da literatura atual. Eu acho muito importante, né, que a pesquisa se elucide, nos traga mais resultados para a gente saber para que ela faz bem, para que ela faz mal, para quem ela vai fazer bem, né, viabilizar a questão social, que eu acho que é uma questão muito importante. Os pacientes privados estão indo para a Anvisa, estão importando medicações há muitos meses, mas muita gente hoje ainda sofre dependendo dessa atualização. Por isso, esses esforços de hoje, dessa discussão, são extremamente nobres e eu fico muito feliz também de poder estar fazendo presença e tendo disposição para responder perguntas assim que forem dirigidas. E agradeço muito a atenção de todos os senhores, né, e peço essa sensibilidade principal aos pacientes e às suas famílias, porque quando a gente trata uma criança autista, não é só aquela criança que parou de se morder, sabe? É uma família que passa a viver melhor. Eu tenho crianças autistas que eu trato, que elas tinham a mão toda mordida, sem pedaços de pele, e hoje as mães me mostram a mãozinha cicatrizada, sendo aquelas marcas assunto do passado. Daí se imagina uma criança que você faz de tudo para proteger, ela se morder, né? É uma coisa absurda. E quando eu levei um caso desses para discutir na Santa Casa de Porto Alegre, os meus super colegas, professores, dedicadíssimos, que me deram aula maravilhosa, falaram que não tinha alternativa. Falaram para mim que não tinha alternativa. E eu discuti de novo e que não teria alternativa. E daí, na tutela dos seus responsáveis, a gente oportunizou esse tipo de terapia e vemos resultados sensacionais que em breve vão estar bem documentados na literatura. Muito obrigado, doutor Renato. Mais uma vez agradeço a presença de todos. É muito importante essa conversa, tratando essa audiência pública, tratando sobre a cannabis medicinal. E com a palavra, doutor Sérgio, que está conosco através do Meet, acompanhando todo o nosso trabalho. Terá agora também o mesmo tempo à disposição para a sua fala. Doutor Sérgio, está com o senhor. Boa noite a todos. Na pessoa do presidente Kaminski, eu quero cumprimentar os senhores vereadores, os colegas que estão compondo essa mesa comigo e os demais presentes na reunião e mesmo por internet ou canal de televisão. Eu, há 50 anos, dedico trabalho exclusivamente ao tratamento de dependentes químicos. E, por muitos, sou considerado uma das maiores autoridades do país nesse assunto. Eu não penso que a gente devesse ser contra o uso de CBD, né, para determinadas doenças. O médico é obrigado a seguir protocolos. E hoje a gente segue protocolos baseados em evidências. E as evidências da ciência dura, em última análise, se dá através de trabalhos científicos conhecidos como meta-análises. Tá? Pois bem, toda droga, quando surge, ela é vista como um possível canal de alguns milagres. Foi assim com cocaína, por exemplo. O Freud, Sigmund Freud, pai da psicanálise, em 1884, ele teve contato com a cocaína
e ficou apaixonado pela droga, se tornou usuário da droga e prescrevia a droga para qualquer coisa. Ele tinha a impressão que melhorava a depressão, que tirava a cocaína da dependência de morfina. Quando surgiu o tabaco, até 1910, 1915, se vocês pegarem as peças publicitárias, vocês vão ver que, segundo aquelas peças, o tabaco fazia bem para a bronquite. Então, o que a ciência dura nos mostra hoje em dia? Uma coisa são dados, outra coisa são entusiasmos que eu posso ter frente ao meu paciente. Mas isso não é ciência dura. Não é? Ciência dura é meta-análises. E o que as meta-análises sugerem? Sim, existe um produto na cannabis, chamado, entre médicos, de CBD, são os canabinoides, que são eficazes, sim, para 2 patologias. O resto ainda carece de demonstração consistente, que vem a ser a esclerose múltipla e vem a ser as epilepsias malignas da infância. O colega falou da redução de crises convulsivas, o que está plenamente documentado na literatura. Então, até aqui, nós temos o uso consistente para o CBD de 2 patologias, a esclerose múltipla e a epilepsia maligna de infância. Este é, baseado em ciência dura, o posicionamento do Conselho Federal de Entorpecentes, Conselho Federal de Medicina, desculpe, o Conselho, essa é a posição da Associação Brasileira de Psiquiatria, essa é a posição da Associação Brasileira de Estudos sobre o Álcool e Outras Drogas, né? Quer dizer, fazer pesquisa com CBD, totalmente a favor. Eu fui levado pela primeira vez para Criciúma pelo Dr. Quevedo, que hoje é meu amigo, né? E vi da seriedade dos estudos que se fazem em Criciúma. Então, fico satisfeito que a universidade está empenhada em estudar o assunto. Agora, cautela, porque as pessoas mais antigas se lembram do IP roxo, né? O IP roxo era, desde gripe a unha encravada, desde autismo até psicose, tudo se tratava com IP roxo. Hoje, se diz da maconha medicinal, que eu acho que é a expressão de uma felicidade incrível para a indústria da maconha, mas falta seriedade nessa classificação, não é? O que se percebe? É que a maconha, segundo esses oradores, vem a ser o substituto do IP roxo. Está sendo dito que a maconha é uma droga milagrosa que vai resolver a humanidade. Já se disse isso do tabaco, já se disse isso da cocaína, e nada mostrou-se consistente. Então, me parece que o uso de CBD, nós devemos nos orientar, nós médicos, pelos ditames do Conselho Federal de Medicina, dos ditames propostos pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E aí, o que nós encontramos? Sim, tem indicação o CBD para esclerose múltipla e para epilepsia maligna da infância, né? Esclerose múltipla, no Brasil, as prevalências são de 5 a 20 pacientes por 100 mil habitantes. Quanto é a população atual de Criciúma? Alguém sabe me dizer? Hoje fala pela IBGE de 211 mil, mas é alguma coisa em torno de 240 mil. Sim, então vocês devem ter aí 20 pacientes com esclerose múltipla, né? E a epilepsia maligna de infância, outros 20 ou 30, coisa assim, né? Para esse está indicado, sim, o CBD. Fora disso, ainda não há consistência e, por isso, os conselhos federais não autorizam o médico, não entusiasmam o médico a usar essas prescrições. Muito obrigado, doutor Sérgio. Com a palavra agora, pela ordem, aqui está o doutor Fernando, mas eu acho que tem um vídeo dele, na realidade. É isso, né, Maria? Mandou um vídeo, né? Acho que pode colocar, por gentileza, a fala do doutor Fernando através de vídeo. Muito obrigado. Olá.
Nos últimos anos, principalmente nos últimos meses, tem se falado muito sobre o uso da maconha como uma droga, como uma medicação. E liberação da maconha querendo associar isso a um uso medicinal, terapêutico. Temos que ter em mente que maconha e canabidiol são coisas diferentes. Todo remédio é uma droga, tá? Mas nem toda droga é um remédio. A diferença disso está no efeito terapêutico e efeito maléfico. A diferença entre os dois está na dose. Por exemplo, a morfina. A morfina é uma das drogas mais importantes para controle da dor. Só que, se usada de forma errada, é uma droga de abuso. Dependendo da dose, pode matar. O Marevan. O Marevan é um outro exemplo, né? A varfarina. Ele é muito parecido com o chumbinho. A gente mata rato com chumbinho, mas a varfarina, ela salva vidas, quando bem adequada. A toxina botulínica, né? O famoso Botox, tem outros. Quando descoberto, a toxina botulínica, ela vinha para matar as pessoas, fazer o botulismo. Se descobriu um efeito benéfico em paralisar músculos, hoje é usada amplamente dentro de várias áreas, na neurologia, na estética, e trazendo muitos benefícios ao paciente. Então, a diferença dessas drogas, no efeito terapêutico, no efeito letal, é a dose, né? É isso que muda. Então, se usar com consciência, se usar com o devido conhecimento técnico em cima disso, a gente consegue trazer benefícios para a população, sim. Bom, qual é a diferença? Qual é a diferença de maconha e canabidiol? A maconha é a planta, é de onde é extraído todos os elementos necessários. E dessa planta, a gente se conhece mais de 400 substâncias que podem ser extraídas. Dentre essas, tem várias em estudos ainda, mas se viu principalmente efeitos sobre o CBD e o THC. O THC é a molécula que tem algum efeito no tratamento de algumas doenças, epilepsia, enfim, mas ela é a parte psicoativa, é a parte que dá algum prazer, que traz alguma dependência ou vício dentro da maconha. Então, se a gente for comparar as diferentes quantidades de THC, dentro de uma planta de maconha, dependendo da parte dela, tem diferentes quantidades. Por exemplo, nas flores tem 10 a 12% de THC, nas folhas 1 a 2%, e se for pegar na raiz, 0,03%. Isso varia muito conforme a região da planta que é estudada. Se for ver o canabidiol, o CBD, ele não tem nenhum efeito psicoativo, certo? Então ele não vicia, ele não traz nenhum prejuízo ao paciente, e é uma das moléculas mais usadas dentro do espectro dos extratos das medicações extraídas da maconha. Então, e existem diferentes tipos de cannabis também, então é importante que isso seja frisado. Se a gente for ver as combinações de tratamento, a maioria delas nem inclui THC nos remédios. Você vai buscar alguma doença, por exemplo, espasticidade, controle de agitação, controle de crises convulsivas, algumas coisas de esclerose múltipla, trazem benefício. Longe disso ser a primeira escolha que a gente vai escolher para o tratamento, tá? O primeiro remédio que a gente vai usar. A gente sempre vai tentar, no meio médico, de uma forma correta, tentar aquele tratamento padronizado, mas algumas vezes as coisas saem do eixo, a gente não tem controle e acaba optando pelo uso dessa medicação. Porém, isso é feito com cautela, não é para ser banalizado, não é para ser divulgado como algo que vai melhorar todas as doenças e a salvação do mundo, né? É uma medicação ainda com efeito muito limitado e quando bem aplicado. Mas o que tem que ficar bem claro é que canabidiol não é maconha. Canabidiol é uma parte, um extrato, uma das 400 substâncias que tem no pé de cannabis, na planta da cannabis. E só essa pequena parcela de canabidiol é responsável por uma grande parte de efeitos que podem vir benéficos à saúde. Então, fumar maconha, usar maconha como droga, ter um pezinho em casa, essas extrações clandestinas de canabidiol, isso tem que ser combatido, isso não tá certo, né? Não estou fazendo apologia ou defendendo a discriminação das drogas ou a condenação, mas tem que ficar bem claro que o canabidiol é uma parte não psicoativa da maconha. Fumar maconha não resolve o problema de saúde de ninguém. Olá,
Nos últimos anos, principalmente nos últimos meses, tem se falado muito sobre o uso da maconha como... Isso já estava repetindo. De fato, o propósito desse nosso encontro aqui hoje, de fato, é a utilização da cannabis medicinal. Esse é o propósito do nosso debate, esse é o propósito da nossa discussão, e nada além disso, muito pelo contrário. Com a palavra, o doutor Heraldo Bellarmino, né? Também Bellarmino, é isso? Também médico neurologista. Gostaria, o senhor também teria 6 minutos. O senhor pode me virar o microfone para o senhor apertar o botãozinho ali? Acho que está desligado, doutor. Boa noite a todos. Agradeço o convite da vereadora Giovana Mondardo, né? Nós nos conhecemos do Centro de Reabilitação. Né? Vou pegar o gancho, inicialmente, do Dr. Fernando, referente ao uso de alguns tipos de medicamentos. Tá? A questão do canabidiol hoje se fala muito, né, em vista da parte das doenças que ele está indicado. As epilepsias, né? Recentemente, há não muito tempo atrás, se falou das epilepsias na infância, de difícil controle, aquelas progressivas, inclusive, né, o CDKL5, que é uma síndrome genética, tá, que existe até um grupo associado com isso, e eu tenho prescrito realmente canabidiol para pacientes com epilepsias de difícil controle. E o que a gente tem observado? Né, que o canabidiol, né, ele tem aquela relação dos receptores canabinóides, que já foi falado aqui, né, o receptor CB1 e CB2, principalmente CB1 no sistema nervoso central, que age nos canais de potássio e cálcio, né, os canais de cálcio lento. O que a gente observa é que o paciente, quando o canabidiol ele tem que agir, se diz que tira com a mão. Mas existem alguns casos que, mesmo com o uso do canabidiol, né, você não observa a melhora que você gostaria ou esperaria naquele paciente. Tá? Então, às vezes, o uso do canabidiol tem que ser monitorado nesse sentido. Tá? Outro aspecto que o Dr. Fernando falou também é a questão de o canabidiol, ele é uma fração. Existe, inclusive, uma regulação, a RDC, de dezembro de 2019, se eu não me engano, que coloca, né, como é que deve ser feito. Né, tem que ter todo um processo de controle, inclusive pela Anvisa, e a substância canabidiol, né, como medicamento, tá, ele pode ter o extrato de THC até 0,2% na sua composição. Quando nós usamos para epilepsia, nós usamos na sua forma pura. Tá? Existem estudos, né, também, a esclerose múltipla está bem documentada e utilizada, existem estudos que falam na dor, na questão de agitação psicomotora, na ansiedade, mas há de se ter cautela também, porque ainda são estudos. Né? Eu acredito, sim, que nós temos aqui um ambulatório de fibromialgia, que talvez nós possamos tentar utilizar, né, ou fazer um convênio para observar como é que esses pacientes se comportam com o uso de canabidiol. Né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, né, existe uma resposta, às vezes, ao medicamento que nós temos que ser feito. O doutor Topanotti também falou da questão da toxina botulínica. E pacientes que usam toxina botulínica para espasticidade, eles costumam ter dor. O vereador Daniel Antunes, né, tá convidado, já foi convidado e deve fazer uma visita no ambulatório. Quem quiser também nos visitar para conhecer o trabalho que nós fazemos no ambulatório de reabilitação, se sinta à vontade. Então, a toxina botulínica ela age no bloqueio dessa espasticidade, porque ela causa uma paralisia. Mas, como medicamento, tá, ela não age só nessa questão da espasticidade, ela age também no controle da dor. Porque vocês imaginem essa espasticidade, o paciente tem uma contratura muscular como se fosse uma cãibra contínua. Ele vai ter dor. Então, nesse caso, né, a indicação seria mais a própria toxina. Então, o que eu gostaria de falar aqui? Que realmente o canabidiol veio para auxiliar, né, no sentido de terapêutica, mas que há de se ter cautela no uso da medicação. Nós não podemos ver o canabidiol, né, como algo que vai, né, resolver todos os problemas dos pacientes com dor, né, que vai resolver todos os problemas dos pacientes com agitação psicomotora intensa, com ansiedade. É uma opção terapêutica que pode ser utilizada, certo? Mas tem que ser utilizado também com cautela e parcimônia. E nós temos que acompanhar
como é que estão os trabalhos, né, principalmente do ponto de vista científico, certo? Acompanhar como é que esses pacientes se comportam e também observar, né, a individualidade de cada paciente na resposta. A princípio, o canabidiol tem, né, um efeito mais positivo e liberado para as epilepsias de difícil controle na infância, inclusive no adulto, né, em alguns casos. Tá? Eu falei de CTKL5, nós temos a síndrome de Dravet, entre outras, na questão da esclerose múltipla, e estão sendo feitos estudos para a questão da dor, pela questão dos receptores CB2, né, certo? E também estão sendo feitos estudos para essa questão da ansiedade e da agitação em alguns pacientes específicos. Tá? Mais uma vez, eu agradeço aqui a oportunidade dessa fala, tá? E fico à disposição quando a bancada, a Câmara, né, precisar, para tentar auxiliar no que for possível. Um abraço a todos. Obrigado, doutor Heraldo. Também está conosco presente o doutor Luiz Carlos Fontana, médico da Unesc, e acabei de convidar também o nosso presidente da Câmara para também estar presente conosco aqui junto à mesa diretora, né? Muito obrigado pela sua presença, senhor presidente. Eu gostaria que a Kelly fizesse também o uso da palavra neste momento, lembrando que também ela tem 6 minutos para a sua fala. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a todos aqui presentes e a todos que nos acompanham de forma virtual. Então, deixa eu falar mais pertinho. Ai, meu Deus, eu falo tão baixinho, chega mais perto. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito do acesso dos medicamentos no âmbito do SUS, certo? Pode passar. Para que ocorra a disponibilização do medicamento no âmbito do SUS, ele precisa ter evidências científicas. Então, inicialmente, ele precisa ver o registro. Quem vai determinar isso é a Anvisa. Depois, ocorre essa definição de preços, que ocorre daí pela Câmara de Regulação do Mercado, que é a Câmara CEMED. Ali tem a lista de todos os medicamentos que estão disponíveis no Brasil. E depois, o próximo passo é a Conitec. Então, se é solicitada a inclusão de um novo medicamento, a Conitec, ela vai fazer toda uma avaliação das evidências de eficácia, segurança e custo-efetividade. Por quê? Porque o medicamento ele tem muitas propriedades, né? Mas ele precisa avaliar a questão do custo para ele verificar se o Sistema Único de Saúde ele comporta também, né? Poder fornecer esse medicamento. Pode passar. Aqui é só um resuminho, um fluxo. Tem vários vai e vens, digamos assim, dentro da Conitec. Então, esse processo de incorporação ele precisa ter essa análise minuciosa a respeito das evidências científicas. A partir disso que vai ocorrer ou não a incorporação. A Conitec ela vai fazer essa avaliação e ela acaba passando depois para o Ministério da Saúde, né? E é ali que vai verificar se realmente vai ocorrer ou não essa incorporação. Realizada a incorporação, tem um período de 180 dias, prorrogável por mais 90 dias, para ser disponibilizado. Então, o próprio Ministério da Saúde acaba pactuando depois o local que vai ocorrer a disponibilização desse medicamento. Então, quando ocorrer a padronização desse medicamento, ele vai para a Relação Nacional de Medicamentos. Essa relação nacional ela vai determinar se o medicamento está no componente básico, especializado ou estratégico. Então, como que funciona? O componente básico é a primeira alternativa. Vamos pensar em epilepsia. É a primeira alternativa, que são aqueles tratamentos para situações mais comuns, né? Iniciais, tratamentos iniciais. E daí o paciente inicia os tratamentos quando não consegue mais controlar esses tratamentos, a doença, ele evolui para um medicamento do componente especializado que tem um custo mais elevado, que daí acaba ocorrendo na RESME, que é a Relação Estadual de Medicamentos. E, né, às vezes, em algumas situações, ocorre situações já comentadas aqui, que é a refratariedade.
Então, acaba que esse paciente muitas vezes não consegue encontrar controlar a doença e acaba buscando a judicialização. Então, a judicialização de muitos medicamentos, inclusive, nesse caso que a gente está conversando sobre o canabidiol. Então, aqui trouxe as duas legislações, que é a 327, que ela fala especificamente sobre a concessão dos medicamentos, né, para importação, e vai estabelecer todos os requisitos. Ela é bem minuciosa, ela foi atualizada em 2019, essa que o doutor Heraldo comentou. Então, o tratamento aqui no SUS, aqui no Brasil já está consagrado para a epilepsia. Existe essa liberação específica da Anvisa para a epilepsia, né? Então, já existe o canabidiol, esse medicamento, disponível nas farmácias. Depois eu vou mostrar ali. Pode passar. E a 660, daí ela já vai regulamentar toda essa questão da prescrição profissional. Essas duas legislações que estão mais... que norteiam, que regulamentam. Ali, numa breve consulta, por dois termos, CBD, que é o canabidiol, e pela cannabis, como planta. Existe, no caso do extrato, existem 11 produtos validados aqui no Brasil, que já têm autorização para comércio, né? E, pode passar. Somente um daqueles ele foi cancelado. Né? Então, só tem um cancelado e 11 válidos. E quando a gente faz a pesquisa na Anvisa para consultar a situação de autorização sanitária, a respeito do canabidiol, vão ter 19 produtos. Só agora colocar essa questão da planta, do canabidiol, da cannabis medicinal, desses efeitos terapêuticos. Então, como todo outro medicamento, ele precisa ver acompanhamento médico, farmacêutico, toda uma equipe precisa acompanhar esses pacientes, essas pessoas, né, para realizar, para monitorar os efeitos terapêuticos, efeitos adversos, porque todo medicamento possui efeito terapêutico e efeito adverso, né, porque cada organismo vai reagir de uma forma diferente. Então, hoje, o canabidiol, ele está inserido na lista, na portaria 344, que trata a respeito da regulamentação dos medicamentos controlados. Ele é acessado através de receita da mesma forma que a morfina, que é aquela notificação de receita amarelinha. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado, Kelly. E nós vamos entrar agora numa outra fase. Então, nós cumprimos aí praticamente 50 minutos certinho, né? Exatamente para que a gente possa ter um trabalho bem direcionado. Agora, iniciaremos a fala de vocês. A gente gostaria de ouvi-los, né? Mas antes, porém, nós vamos apresentar um vídeo de pessoas que desejaram se posicionar, desejaram se manifestar. Então, essas pessoas tiveram a oportunidade de fazer através de um depoimento em vídeo que nós estaremos apresentando agora. E agora também pedimos àqueles que desejarem fazer uso da palavra, que já será disponibilizado a partir desse vídeo, se dirijam aqui na entrada, certo? Lateral do plenário, onde o servidor da casa vai estar ali à disposição, de forma organizada para as falas. Lembrando que nós teremos pouco tempo, essa pessoa deverá se dirigir a esse local e dar o seu nome, né, e de onde é, perfeito? E aí terá 2 minutos para a fala. E se eventualmente for um questionamento, uma pergunta, lembrando que as pessoas que aqui estão na mesa terão 3 minutos para responder. Ou seja, se for uma pergunta, terão 3 minutos para responder. Se não for apenas uma fala, uma declaração, um depoimento, coisa que o valha, tem apenas 2 minutos, ok? Então, nós vamos ouvir o vídeo agora e as pessoas que desejarem, na sequência, vão ter a oportunidade. Lembrando, é claro, que vão ter 2 minutos e 3 de fala. Então, nós temos que controlar o tempo, que não vai dar para ouvir todos. Então, nós vamos ter que meio que dar uma organizada para a gente limitar bastante o trabalho, ok? Também falei dentro dos 50 minutos para não comprometer o nosso trabalho, ok? Então, vamos rodar o vídeo, por gentileza, dos depoimentos das pessoas, por favor. Eu sou Kika Fire, sou mãe da Cibele.
A Cibele é uma autista de 28 anos de idade. Ela cursa de uma história assim, da mais tenra idade, 4 anos e meio, já usando medicação alopática, medicação antipsicótica. No final das contas, eu tinha minha filha tomando mais de 7 medicações diariamente. Quando o Dr. Paulo me indicou, falou, né, que ela não poderia ficar bem com aquele tanto de medicação e que a gente ia começar a usar o óleo de cannabis sativa, naquele mesmo dia, lá no consultório do Dr. Paulo, estavam o pessoal da associação Ama-me. Eu me associei na Ama-me e aí adquiri o óleo. Nas primeiras gotas que ela tomou, deu uma sensação nela de bem-estar muito forte e voltou a ser ela mesma. A associação mudou a minha vida, mudou a vida da minha filha. Meu nome é Cristina Martins, eu sou profissional da área da saúde. Sou mãe de 3 filhos também, onde um dos meus filhos, ele sofria de ansiedade generalizada, síndrome do pânico. Entrou com várias medicações, essas medicações fizeram com que ele ganhasse muito peso, fizeram com que ele reduzisse ainda mais a sua capacidade cognitiva, né? O óleo de cannabis, ele foi prescrito por um médico do SUS, né, psiquiatra. Busquei a associação porque, pelo acesso, principalmente financeiro, pesquisar se existia uma associação aqui na nossa região e tinha a apoiar, né? E aí, prontamente, eu entrei em contato. Em 6 meses, ele se tornou outra pessoa. Se não fosse o óleo hoje na nossa vida, o Luiz teria uma qualidade de vida muito inferior do que ele tem hoje. Meu nome é Regina, né? Eu sou casada, tenho 2 filhos. E o meu filho, o Heitor, de 15 anos, é autista. Quando ele começou a usar o óleo, o que a gente reparou? Ele ficou mais calmo, ele ficou mais paciente. Se não fosse a associação, o uso do óleo, hoje eu não sei como estaria a nossa vida. A maior importância da associação do óleo é isso, é devolver a vida. Meu nome é Paulo César Trevisol Bittencourt. Eu sou professor de neurologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Foram as associações que trouxeram um aspecto de legalidade ao uso farmacêutico da planta e prescreverem uma planta sabidamente eficaz para diversos problemas de saúde. Olá, tudo bem? Meu nome é Angelita, tenho 37 anos, moro em Canela e já tem algum tempo que eu estou tentando conseguir o tratamento da cannabis devido ao valor ser muito alto, nunca consegui ter acesso. Hoje em dia, vai fazer 3 meses mais ou menos que eu e meu filho estamos em tratamento com a cannabis. Então, assim, vou começar pelo meu filho, que tem síndrome do X frágil, que vem um autismo, retardo mental, epilepsia. Mas o que eu vejo que a cannabis está trazendo para ele? Ele está tendo, assim, um amadurecimento. Ele consegue fazer as coisas melhores, de ter uma conversa melhor. Então eu estou vendo, assim, ótimos resultados nele. E eu tenho crise epilética, que se chama crise de ausência. Eu me emociono para falar porque são anos eu tendo isso, são anos eu não entendendo o que era essas crises. Quando eu descobri foi difícil e mesmo eu tomando as outras medicações que eu tomava, eu tinha. Então, desde que eu comecei a fazer o uso da cannabis, eu não tomo mais medicação química, eu só tomo a cannabis. Poder estar fazendo uso da cannabis e ver resultado, para mim é maravilhoso, tanto para mim quanto para o meu filho. Meu nome é Maria Aparecida Machado Isidoro. Eu sofro de fibromialgia desde criança, porque desde que eu me lembro eu sempre sentia dor. Mas eu conheci a cannabis e eu comecei a tomar. E aí eu comecei a me erguer, comecei a não sentir mais aquelas dores no corpo, dores nas mãos, nas juntas da carne, dói tudo, né? O que imaginar e dói. E a cannabis assim me trouxe um benefício melhor de vida, né? Através da cannabis eu conheci e eu conheci também a Unesc, que a Unesc, né, eu faço fisioterapia lá, então tudo tem me ajudado, mas a cannabis assim foi muito bom na minha vida, assim, maravilhoso mesmo. Hoje eu posso dizer que eu consigo me levantar, eu consigo, né, ter uma vida melhor.
Está aberto. Opa, está repetindo, né? Está aberto agora o momento de fala. Tem alguém ali que queira falar? Pode, por gentileza. Pode se dirigir aqui na tribuna, né? Por gentileza, se apresente, diga de onde é que é, por favor. Oi. Sim, eu sou Sabrina Caster, mãe da Natália Caster Vieira. Boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, é muito importante, eu estou emocionada hoje aqui por estarem discutindo algo tão importante que eu já luto há 10 anos. Eu tenho uma filha com CDKL5, de 13 anos, que foi paciente do Dr. Heraldo. O Dr. Heraldo conhece a nossa luta, né? E a minha filha tinha 80 convulsões por dia. Nós fomos para o mundo todo tentar descobrir algum remédio, algo que pudesse acalmar as convulsões da minha filha. Então, foram quase 5 anos de epilepsia de difícil controle. Quando a gente se fala, parece algo muito abrangente, mas o dia a dia de uma família que sofre com epilepsia ou com dores, fibromialgia, é algo muito difícil. Então, em 2013, nós descobrimos a cannabis. Nós fomos a primeira família no Brasil a trazer cannabis. Ela vinha em extrato ainda, em seringa, nós não tínhamos ainda a exatidão de percentual de CBD e THC, mas observamos que, nos primeiros 15 dias, a minha filha deu o primeiro olhar. O primeiro olhar, o primeiro foco. E ali veio o primeiro sorriso também. Então, a gente descobriu, isso faz sentido. E, desde então, a gente vem estudando e se aperfeiçoando cada vez mais no sistema endocannabinoide. Então, é muito importante porque a minha filha, a partir de 7 meses, nós conseguimos zerar as convulsões dela. E, até então, ela tem 13 anos e ela não teve mais convulsão, exceto alguma infecção que ela possa ter, algo que venha a ter alguma convulsão. Porém, o sistema endocannabinoide é extremamente importante, a gente precisa discuti-lo, e a gente precisa acreditar que ele existe e a gente precisa modulá-lo. O sistema endocannabinoide é modulado através do canabidiol e dos canabinoides que tem na planta. Como já foi falado, a planta tem mais de 400 tipos de canabinoides. E todos eles, bem estudados e bem colocados dentro de cada patologia, servem para tratar as doenças, sim, e é preciso tratar com seriedade. Eu hoje sou especialista em cannabis, fiz pós-graduação, mestrado em dosagem, trabalho com cannabis e estou aqui para ficar disponível para qualquer estudo. Hoje em dia trabalho com clínicas no Brasil todo, temos estudos referentes ao autismo, fibromialgia, a psiquiatria, todos com uso do canabidiol, claro, com prescrição médica, com acompanhamento terápico, que é o que eu faço, com seriedade, e sim, cada paciente vai responder de uma forma, assim como todos os medicamentos. Porém, a gente precisa utilizar essa medicação, porque ela não traz efeito colateral, ela só traz benefícios, e isso precisa ser estudado, ter conhecimento e, principalmente, ser conversado, e as pessoas precisam tomar conhecimento e poder escolher e optar o seu tratamento, de forma consciente e com respeito. Eu agradeço a todos, muito obrigada, e estou extremamente por essa fala. Obrigada. Muito obrigado, Sabrina, né? Sabrina, muito obrigado pela sua fala, muito importante a sua participação. Tem o próximo, por gentileza? Pode ficar à vontade. Por favor. Fale o seu nome, né, o local. Tá bem. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite do vereador Manuel. Meu nome é Antônio Carlos, eu faço parte do grupo do Amor Exigente, aqui em Criciúma. E, para nossa felicidade, estamos completando 5 anos de fundação nesse mês de agosto. Eu só queria dizer o seguinte, fiquei até impressionado, porque até 2 horas atrás estava se falando em maconha medicinal. Já gostei porque o título já mudou, cannabis medicinal, já é outro enfoque, né? Então, nós vamos discutir aqui a questão da ciência. Eu não sou médico nem cientista, até a minha área é tecnologia, né? Mas nós, durante 5 anos, estamos recepcionando pais, mães, maridos, esposas de adictos. Vocês sabem o que são adictos? O que é um adicto? Essa expressão, essa palavra adicto, ela é uma palavra de origem grega que significa escravo. Então, os nossos jovens, quando começam a usar drogas,
eles viram adictos, porque tem a compulsão pelo uso. Quanto mais usa, mais quer usar. Então, eles são escravos. Então, eu queria dizer o seguinte, não vou discutir em absolutamente nada na questão da ciência. A ciência tem o Conselho Federal de Medicina, ela tem que ser, o Dr. Sérgio falou, né? Tem que ser dura, tem que ser exata, tem que ter responsabilidade. E o que está por trás de todo esse movimento nacional falando sobre isso não é a questão científica. São interesses econômicos, coisa que já vem se alastrando pelo mundo afora. Ok? Então, é o recado que eu gostaria de dar, de os legisladores aqui deixarem. Eu gostaria de saber o seguinte, o que a Câmara de Criciúma fez até hoje para a prevenção do uso de droga pelos nossos jovens. Tem a descriminalização da maconha, que você pode levar 60 gramas. Então eu tiro, boto o crime para o atacado e libero o varejo. E pego as crianças e passam a ser os novos traficantes. Então vamos chamar atenção para isso. Essa é a minha mensagem que eu gostaria de deixar. E deixar mais um único número. Com todo respeito aos usuários do canabidiol, tá? Com relação às doenças, não tem problema nenhum. Só que para cada uma pessoa que tem necessidade de usar esse medicamento no Brasil, 1000 mães perdem seus filhos para a droga. Só isso que eu queria deixar. Muito obrigado. Pode ter o próximo ali, por gentileza? Eu vou abrir na sequência, o Dr. Sérgio terá 2 minutos para falar. Oi, boa noite. Meu nome é Gisele, tenho 45 anos e vim aqui defender a minha dor. A droga já existe desde que eu nasci. A maconha já existe desde que eu nasci. Mas ninguém me apresentou ela como uma maconha. Me apresentaram ela como um remédio. Gente, ninguém sabe o que eu passo durante o dia. Quem me conhece de criança sabe que eu era epilética, tinha epilepsia. Você sabe o que é tomar Cardenal todo dia, Tegretol e dar 3, 4 crises por dia? E eu saí da escola na 7ª série, porque eu sofria bullying na escola. Enquanto os maconheiros estavam lá atrás fumando, eu estava lá dando crises. Tá? Ninguém sabe da minha vida, ninguém me apresentou um remédio melhor do que o cannabis hoje. Eu tenho 45 anos. E alguém me trouxe um alívio para a minha dor. Eu consigo colocar os meus pés no chão hoje, porque tem uma cannabis. Os índios, em 1500, já usavam maconha, tá? E vocês viram algum índio morrer por causa da maconha? Porque eles usavam medicinalmente. Eles mastigavam na hora da dor. Tem que estudar melhor. Vocês acham que é por causa do nosso remédio que vai deixar de existir tráfico? Muito pelo contrário, sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente tem um centro de estudo, ela vai ser regulamentada. Quem que disse que é fácil tomar cannabis, gente? Será que eu preciso ir para os Estados Unidos para conseguir uma cannabis e curar minha dor? Tem muita diferença nisso. Vocês têm que aprender o que é a maconha, o que é a cocaína e o que é o óleo de cannabis. O que é o extrato de cannabis? Pois esses médicos falaram muito bem falado a propriedade de cada coisa. E eu estou aqui para defender a minha dor. Fica um pouco no meu colo, fica um pouco na minha cama e veja todos os dias como é que eu ando. Eu quebro todos os dias o meu dente. Eu saí hoje de uma tomografia com os dentes tudo quebrado por causa da dor. Sabe o que é quebrar todos os ossos do teu dente e ter que implantar? Sabe quanto custa um dente? Você não sabe quanto que custa um dente. Você não sabe o que é cuidar de manhã e pensar qual o remédio que vai passar hoje? A morfina, é o Tramal? O Tramal acabou com o meu intestino. Porque são 27 anos usando o Tramal. Enquanto faz só 11 meses. 11 meses e 28 dias que eu estou usando a cannabis e a minha vida mudou. É por isso que hoje eu estou de pé e é por isso que eu fui lá na Secretaria de Saúde do Estado pedir esse centro de pesquisa. Foi por isso que eu fui pedir ajuda para a Unesc, é por isso que hoje eu estou aqui. Desculpa que já passou meu horário. É só para dizer o quanto eu lutei para chegar até aqui. Desculpa. Eu
Eu vou passar... o Sérgio vai se retirar da nossa audiência. Ele pediu 2 minutos para se manifestar. Ele poderá falar nesse momento. Obrigado, Sérgio. Doutor Sérgio, está à sua disposição. Não, eu queria agradecer o convite, né, mas eu já tinha combinado com o vereador Manuel que eu poderia ficar só 1 hora na reunião. Né, e quero deixar uma última contribuição. O presidente disse que vocês estão discutindo cannabis medicinal. Talvez fique mais preciso se vocês puserem CBD medicinal. Facilita a aprovação e é mais correto com o saber do momento. Né? Eu peço desculpas, mas eu já tinha avisado que eu só disporia de 1 hora. Muito obrigado, repito, pelo convite e sigo à disposição se precisarem de mim. Ok, muito obrigado, doutor Sérgio, pela sua participação. Certamente as suas palavras são de contribuição. Alguém na mesa deseja fazer mais algum... Fazer uso? Claro. Fica à vontade, doutor Rafael. Também o senhor tem 2 minutos para a sua fala. Tá. Eu não posso deixar de falar isso como cientista. Está se falando muito no canabidiol, no CBD medicinal, né? Mas tem muitos estudos hoje bastante atuais. Basta dar uma lida aí na referência científica atual, que a gente tem falado em algo chamado efeito comitiva, ou entourage effect, que é uma palavra mais bonita aí do francês. O que isso tem dito? Né? Inclusive um estudo de meta-análise, revisão sistemática, que foi o que foi falado pelo Dr. Sérgio como sendo o top, né, em relação à credibilidade científica. Tem um estudo de meta-análise publicado numa revista chamada Frontiers in Neurology, em que esse estudo mostra que o extrato da cannabis, o extrato com todos os compostos, ou seja, o laboratório da planta como um todo, né, não só o canabidiol, quando tem a planta como um todo, funciona melhor do que o CBD isolado para epilepsia. Nesse estudo de meta-análise, mostrou, por exemplo, que esse extrato completo, rico em canabidiol, muito mais canabidiol, mas com todo o resto junto, funcionou 4 vezes mais do que o canabidiol isolado. Inclusive, teve menos efeitos colaterais, porque foi preciso usar, se usou uma dose menor. Por ele ser mais efetivo, se usou uma dose menor e assim teve menos efeitos colaterais. Então, a ciência tem mostrado que não só o canabidiol é medicinal, mas tem outras coisas ali que também são medicinais. E é importante a gente estar atento a isso também, né? Porque isso é algo muito recente. Então, daqui 10 anos, talvez isso seja algo bastante consolidado, mas por hora ainda é recente, mas já com evidências bem interessantes, como uma meta-análise como essa que eu acabei de citar, da Frontiers in Neurology. Obrigado, doutor. Tem mais 2 pessoas para falar, depois os vereadores também irão se manifestar, por gentileza. Fale seu nome, de onde que o senhor é, por gentileza. Boa noite, sou Vilmar, voluntário do Amor Exigente. E me desculpem eu começar de forma chula aqui, mas nós estamos aqui pisando em ovos e igual a elefante em loja de cristal. Né? Por quê? Nós não discutimos a questão terapêutica no Amor Exigente. Não discutimos. A questão terapêutica é com a ciência, é com a medicina. E no que nós discutimos é esta provável aprovação no Supremo do uso, do porte de até 60 gramas da maconha. Esse que é o grande absurdo que está para acontecer aí no Brasil. Né? E eu trago aqui parte de uma nota científica. Eu sigo o Alexandre Garcia, um jornalista renomado no Brasil, que está em extinção hoje, infelizmente, dizendo o seguinte: provavelmente o Conselho Federal de Medicina se reportou nessa nota científica em cima do que o STF está querendo aprovar, que diz o seguinte: para o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, o consumo de maconha, mesmo sob a alegação de medicinal, representa risco à saúde de forma individual e coletiva. Trata-se de droga que causa dependência gravíssima, com importantíssimos danos físicos e mentais, inclusive precipitando quadros psicóticos, dos quais alguns não reversíveis.
ou agravando os sintomas e a evolução de padecentes de comorbidades mentais de qualquer natureza, dificultando o seu tratamento, levando para o... Então, eu gostaria de deixar isso registrado, e eu acho que também o próprio Conselho de Medicina precisa fazer ajustes internos no uso terapêutico, e quando é terapêutico e quando não é. Tem mais alguém para falar? Mas eu acho que antes que a Kelly gostaria de falar. Tá. Eu vou atender as outras duas pessoas, Kelly, pode ser? Por gentileza, pode pedir para... Boa noite, meu nome é Luciane, eu sou advogada e empresária aqui em Criciúma. Eu participo também do grupo de voluntários há mais de 10 anos e toda semana eu me deparo com mães sofridas, esposas sofridas, tanto igual à tua dor. A tua dor, né, que eu acho que comoveu a todos nós. Toda semana eu disponho do meu tempo para ouvir pessoas com esta dor igual a ti. Só que essas pessoas que eu encontro toda semana são as mães dos usuários. E como tem a tua dor, que tu aqui é uma pessoa, equivale a 1000 mães sofrendo tanto quanto tu. 1000 mães sofrendo porque os seus filhos se enveredaram pelo caminho da droga. E não são só 1000 mães com dor igual à tua. Eu preciso que tu escute o que eu estou falando, me respeite, né? Então, continuando a conversa, não tem só 1000 mães com essa dor igual à tua. Tem mais, provavelmente, uns 800 a 900 pais. E tem irmãos também. A família inteira adoece. Quando um usuário de droga se envereda pelo vício, que ele se torna um escravo, tá? Ele afeta 50 pessoas. Estatisticamente, ele afeta 50 pessoas, seja no serviço, seja no todo o ambiente onde ele se encontra. Então, eu vim hoje aqui, rapidamente, colocar o seguinte. Se fala muito no termo maconha medicinal. Alguém já viu falar em jararaca medicinal? Ninguém ouviu falar em jararaca medicinal. E da jararaca são organizações poderosíssimas atrás desse marketing do nome maconha medicinal. Estejam atentos, pessoal, que essas organizações poderosas, elas só visam o lucro e não nós. Agora, as pessoas que têm um problema, com certeza tem médicos dispostos a ajudá-las, não é verdade? Então, eu agradeço, desculpa os segundos que eu ultrapassei, né? Também fui interrompida, mas obrigada então. E quem quiser conhecer o grupo para poder ajudar, aí sim, ajudar sim as famílias que estão aqui com problema dentro de Criciúma, todas as quintas-feiras nós nos reunimos aqui na paróquia do Michel, tá? Quinta-feira às 8 horas da noite. Obrigada. Por favor, identifique-se, tá? Diga de onde é que é, por gentileza. Boa noite a todos. Sou Débora, moro no bairro Santa Bárbara, aqui em Criciúma. Eu fui descoberta com a fibromialgia, conhecida como pontos de gatilho, em 2003. A partir dali, a minha vida só caiu. Junto com a Gisele, que ela é a presidente da associação, estamos lutando porque somente nós sabemos o que a gente vive. Eu tomava 21 comprimidos para dor por dia, antes de conhecer o canabidiol. A Amanda, da Associação Cura Canábica, certo?
me passou para o Dr. Renato Menzel, ele que me indicou o canabidiol. A partir dele, todos os meus problemas e todos os transtornos, tentativa de suicídio, depressão, lítio, que eu tomava 4, 5, 6 litros por dia, todos os remédios foram tirados. Eu só tomo canabidiol. 5 gotas de manhã, 5 gotas à noite. Insônia, nada mais eu tenho. Eu só tenho a agradecer a todos que lutam para tirar das 6 mil pessoas em Criciúma que contam com o mesmo problema que eu. Essas pessoas, eu estou aqui, junto com a Gisele, lutando para conseguir o canabidiol. Conseguir pelo SUS. Lutamos por isso. Obrigada. Ok. Com a palavra a Kelly. Agora também tem 2 minutos para falar, por gentileza, depois nós vamos ouvir os vereadores. Bem rapidinho, só para lembrar, ali, reforçando a fala do Dr. Fernando, que falou um pouquinho a respeito que, no fim, todo medicamento, ele pode ser prejudicial à saúde ali. Por quê? Porque depende da dose. Então, a gente também a gente lembra, assim, que existe a possibilidade de vários outros medicamentos trazer muitos malefícios. O caso da morfina, ela tem essa capacidade de causar dependência. E tem pessoas que sofrem muito para retirar. Algum benzodiazepínico, ou clonazepam. Tem várias situações. São vários relatos, várias dificuldades das pessoas. E eu digo isso porque, como farmacêutico, observo isso muito e muito. Então, desde que seja utilizada de forma adequada e, lembrando, fim terapêutico, é esse o objetivo, é o terapêutico. Por quê? Porque não vai ser a primeira escolha. Esse medicamento ele não vai ser a primeira escolha. Existe uma escala. Tu utiliza uma carbamazepina, depois vai para o componente especializado, vai para um topiramato, depois... Isso, estou citando 2 exemplos, são muitas vezes, no caso de uma epilepsia, muito mais medicamentos que esses pacientes utilizam. E enfrentam muita dificuldade, muito efeito adverso. Então, é muito delicado. Então, existe essa questão, essa forma recreativa, mas também existe a questão terapêutica. E para os 2 lados, inclusive para a morfina. Opioide, que a morfina é um opioide, ela é um problema muito grave. Não, é uma epidemia, isso mesmo. E reforçando ali o que o Dr. Rafael colocou, a Anvisa ela também já tem, como eu coloquei ali, já tem a liberação para extratos, também tem autorização. Em alguns, o extrato que acaba considerando a planta toda. É isso aí, só para lembrar. Ok, com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. 2 minutos. Cada vereador também tem 2 minutos para sua fala. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes, todos os convidados da mesa. Eu só queria dizer que estamos aqui falando em cannabis medicinal, não em liberação da maconha. Eu gostaria de falar em nome de uma mãe. Eu até falei para o presidente que eu ia convidar, mas ela não teve como vir. Mandou uns áudios, mas muito em cima da hora. E eu conheço a criança, tem autismo. E quanto esse pai e essa mãe sofrem? Quantos familiares sofrem? Os pais não conseguem ir numa festa, não conseguem sair de casa. E a partir do momento que teve o tratamento do CBD medicinal, essa criança é uma criança quase normal, tranquila. É a criança que teve professora que pediu as contas da escola porque não aguentou. Ele avançou na professora, agressivo, vira com as carteiras dentro da sala de aula, avança nas crianças, nos alunos. Então, incontrolável. Em nome dessa mãe, eu estou falando e também em nome de todos que sofrem com o mesmo problema. Eu acho, presidente e senhores e senhoras, eu conheço muitos jovens que estão na droga, na maconha, e não tinha sido aprovado o cannabis medicinal. Isso bem antes. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Manuel Rosengue.
Lembrando que o senhor também tem 2 minutos. Presidente desta audiência, presidente desta casa, Salésio Lima, e demais profissionais que compõem essa mesa. Hein? Também quero agradecer aos meus convidados, o Dr. Sérgio de Paula Ramos e ao Dr. Fernando Topanotti. E, claro, agradecer aí a presença de todos e, em especial, do Amor Exigente e das pessoas que têm um sofrimento que a gente entende que é muito, muito intenso, que são os fibromialgicos, assim como os parkinsonianos, enfim, tem vários pacientes, vários tipos de patologias, melhor dizendo, que se beneficiam do canabidiol. O que me deixa muito preocupado é a estratégia usada pelo poder econômico para introduzir, assim como fez a indústria do tabaco e o álcool também, enfim. É a forma de vender isso como se fosse uma planta apenas e que não trouxesse nenhum prejuízo, só benefício. E não é verdade. Isso não é verdade. Nós não podemos falar aqui de cannabis medicinal, de maconha medicinal. Quando se fala aqui de medicamentos para pressão, não se fala do veneno da cobra, não se fala, quando se fala de anestésico, não se fala da cocaína. Enfim, o que vai vazar, para sair daqui como informação, é de que realmente, nossa, a gente não sabia que maconha não era droga. É só um remédio. Só traz benefício. Aliás, eu queria perguntar para a doutora, quantos estudos a Unesc tem de impacto negativo do uso da maconha para o cérebro e para demais, para o resto do corpo? Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, sim, doutora Flávia, com a sua palavra. Então, eu realmente não tenho conhecimento, porque eu, inclusive, na outra vez que nos encontramos, eu lhe disse que existiam evidências, como o doutor Rafael comentou, e eu posso lhe encaminhar, o senhor não quis da outra vez, mas eu posso lhe encaminhar, e com certeza o que a gente enxerga em todos os, não só nos trabalhos da Unesc, mas nos já publicados, inclusive revisões sistemáticas e meta-análise, como o doutor Sérgio comentou, mostrando que os efeitos colaterais são muito menores do que a morfina, que é, como foi também citado aqui, o analgésico mais potente que nós temos, que inclusive vai perdendo seu efeito. E se nós partirmos para o outro lado, que na minha opinião a gente está perdendo tempo falando no uso recreativo, porque eu concordo plenamente que dependência química é um problema de saúde pública, mas não é isso, na verdade, que nós estamos falando. Nós estamos falando realmente de ciência, e que a ciência mostra menos efeito colateral. A morfina, nos Estados Unidos nós temos epidemia de morfina, e ela é um medicamento que está na clínica. Existe essa dependência química no Brasil também, não é porque é a cannabis, é isso que eu quero dizer. Eu concordo, como tudo tem efeito, não existe hoje um medicamento ideal, tudo tem efeito colateral. E digo mais, corrobora a informação que o Dr. Rafael colocou. Não é só o canabidiol. Nós temos efeito comitiva, que não é só CBD, THC, canabigerol, canabinol, mas flavonoides, terpenos, presentes em outras plantas que também têm efeito medicinal, que contribuem. E a dose é muito menor do que aquela pessoa que a gente está falando, que vai lá fumar maconha, que não é isso que nós estamos falando. Que aí nós vamos entrar em outra discussão, que aí eu concordo com o senhor. Ok. Doutor, muito obrigado. Eu quero agradecer a presença do doutor Heraldo. O doutor Heraldo precisa se retirar, ele ficou até meia hora além do seu tempo. Muito obrigado pela sua presença. Você traz grande contribuição para esse debate.
Gostaria de agradecer mais uma vez o convite da vereadora Giovana. E gostaria também de colocar uma coisa aqui, como o doutor Sérgio falou na fala dele, né? Hoje existe comprovação do CBD medicinal, a gente tem que seguir essa linha, né? A linha do que está comprovado e do que existe regulamentação. Claro que, futuramente, né, nós temos, né, uma possibilidade de ter outras substâncias, mas o que a gente tem que trabalhar hoje é o CBD, nós estamos falando hoje de CBD, né, como o vereador falou, assim, e a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com alguns termos também. Então, acredito que o CBD, como já tem estudos, como se mostra efetivo para alguns tipos de patologias, né, eu acho que a gente tem que ter, né, essa visão, né, inclusive com a fração do THC em alguns tipos de formulações, tá? E seguir com estudos para ver outras moléculas da própria planta que podem também ser benéficas. Hoje em dia, os estudos, né, do efeito cognitivo ainda são muito poucos na minha visão. Eu li alguma coisa, mas são muito poucos estudos para a gente cravar, né, que, isso vai dar certo. Tá? Eu acho que a gente tem que trabalhar com cautela. Então, hoje o CBD se mostrou efetivo para algumas patologias e a gente, claro, né, tem que trabalhar, principalmente aquelas pessoas que se beneficiam com essa molécula. Um abraço, uma boa noite a todos e fico à disposição para outras reuniões. Obrigado, doutor Sérgio. Forte abraço para o senhor. Obrigado pela sua contribuição. Vereador Nicola Martins. Lembrando que o senhor também tem 2 minutos apenas. Senhor presidente, primeiro parabenizar a Comissão de Saúde pela audiência pública, a mesa por estar apoiando. Nós temos 2 pontos a destacar na noite de hoje. O primeiro ponto é a necessidade de combater fake news. Porque quando sai dizendo que a liberação, como o próprio vereador Paulo destacou aqui, a gente tem que combater essa fake news. Absolutamente ninguém está falando sobre esse assunto aqui. Trazer o assunto STF, que o STF está debatendo lá, não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está debatendo aqui. Nada a ver com o que a gente está falando aqui. E a segunda situação é que nós estamos falando sobre o Paulo Henrique, o filho da Érica, que mora lá na Santa Luzia, vereador Paulo, que tinha 42 convulsões por dia e que agora raramente tem uma por dia, ou tem 1 ou 2 por dia. E que a Érica, junto com a associação, consegue R$ 1.300 por mês para poder comprar a cannabis medicinal, vamos tratar dessa forma, para poder tratar o Paulo Henrique. 1.300, um salário mínimo por mês, para tu conseguir ter vida, ou tu dar vida para o teu filho. R$ 1.300 por mês. O debate dessa noite, que pode ser um encaminhamento para o Executivo, é de solicitar um projeto de lei para que o município adquira esse produto e disponibilize para o pobre que precisa disso e que não consegue comprar. É sobre isso que nós estamos falando. Sobre isso, somente. Obrigado, vereador Nicola Martins. Com a palavra, o vereador Jair Alexandre. Lembrando que o senhor também tem 2 minutos para a sua fala. Desculpa, na sequência. Senhor presidente, demais convidados, presentes, shalom a todos. Há 8 anos atrás, nós abrimos uma clínica terapêutica de recuperação. Jovens, homens, que têm uma dependência química, já passou por ali mais de 800 na recuperação de drogas. O início da droga é a maconha. Talvez que o doutor colocou e saiu ali é o cuidado. Talvez eles usam um termo cautela. Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Falar de cannabis, ele deixou bem claro, cannabis é a planta da maconha. Então ele colocou muito bem ali o doutor, quando falar em CBD, canabidiol. Então colocar esse termo, né? Lógico que nós não temos aqui nem poder de liberar droga nenhuma, né? Que isso? Nós não estamos para essa finalidade.
deixar bem claro aqui, a gente não está discutindo aqui a questão da maconha, da planta, a maconha, ou mesmo que usando o termo cannabis, né, que é a planta da maconha. Então, vamos mudar um pouquinho esse termo, doutora que está aqui. Né? Vamos colocar aí o que o médico colocou, que já tem aprovação, e nós não estamos falando de medicamentos, o medicamento já existe, já temos aí a pessoa que usou a tribuna aqui, já colocou, né? Então está correto, né? Graças a Deus está sendo um efeito positivo, as pessoas estão melhorando, não é isso que nós estamos discutindo com relação, mas esses termos que a gente tem que mudar, para que o povo lá fora, a população mais simples, possam realmente dizer que nós estamos tratando aqui com relação à maconha, às drogas. Nós somos contra a maconha, somos contra as drogas. Né? E nós somos sim a favor daí do CBD, do canabidiol, que está trazendo o resultado para as pessoas. É isso que a gente tem que pontuar e deixar bem claro isso. Senhor presidente. Obrigado, vereador Jair Alexandre. Com a palavra, vereadora Giovana Mondardo. Lembrando que a senhora tem 2 minutos para a sua fala. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores aqui presentes, também o público que nos acompanha, mas em especial os pesquisadores aqui que somaram essa noite importante para a gente poder sair daqui com um direcionamento que só beneficie um grupo de pessoas, a população de Criciúma, que será mais do que beneficiada. Superará barreiras que são dogmas ideológicos, eu ouso dizer. E que é esse que a gente tem que botar no bolso e esquecer, porque quando tem pessoas sendo beneficiadas, a gente precisa discutir aquilo que vale a pena, que é mais do que viver, mas viver com qualidade. Eu não preciso passar aqui sobre, do ponto de vista científico, porque mais do que reforçado esse assunto, presidente, a gente conseguiu avançar numa compreensão de que não é só sobre fibromialgia, não é só sobre tratamento quimioterápico, que até outro dia eu não sabia. E eu sou da saúde também, diga-se de passagem. Eu trabalhei com o Dr. Heraldo no Centro Especializado em Reabilitação por 3 anos, atendendo pessoas em fase de diagnóstico de autismo e também em recuperação de outro tipo de AVC e etc. E de lá, eu tive conhecimento sobre esse assunto e me aprofundei sobre a temática e vi a importância. Faz 2 meses ou mais, vereadores, e aqui o público presente, que a gente está tentando trazer esse debate aqui para a Câmara. Entendendo que o município tem uma responsabilidade que passa muito para além da responsabilidade sanitária do ponto de vista da saúde pública. Diz respeito a isso que o vereador Nicola também tocou no assunto. Vocês sabem quanto isso custa na farmácia? Quanto esse medicamento custa na farmácia? Porque ele já é vendido na farmácia? R$800. Junto com a associação, nós estamos falando entre R$230 a R$300, né, Gi? Você me confirmou esse valor, ou até mais caro. A gente está falando sobre uma possibilidade de construir uma alternativa como São Paulo, como o Braço do Norte, uma cidade aqui vizinha, nós temos que dar exemplo. Nós estamos falando de construir uma legislação municipal, presidente, que garanta a distribuição do cannabis medicinal na saúde pública do nosso município. Para que essas, que é aqui citada pela Débora, mais de 100 não sejam só beneficiadas por essa condição, beneficiadas por essa possibilidade de legislação própria do município, mas que toda a região olhe para o exemplo da Câmara de Vereadores de Criciúma e que a nossa região sul seja protagonista na possibilidade da distribuição do cannabis medicinal pela saúde pública do município. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus. Lembrando também que o senhor tem 2 minutos. Boa noite a todos. Eu não quero ser redundante na minha fala, até porque fui bem contemplado com a fala dos colegas. Parabenizar aqui essa mesa de excelências e de pessoas que realmente conhecem do assunto. E realmente ficou muito claro que o que se está debatendo aqui é sobre o canabidiol. Não está se falando aqui de uso de maconha, eu sou muito contrário ao uso de qualquer tipo de drogas. Não está se falando aqui que é para liberar maconha, que é para usar maconha de forma recreativa, ou que é para usar maconha para depois ouvir Bob Marley. Não é isso. Nós estamos falando aqui de saúde, de favorecer as pessoas que realmente estão sofrendo. E os relatos aqui são fortes.
E eu tenho no meu celular mais de 30 depoimentos de pessoas chorando de alegria de ter usado esse óleo. E não só óleo, né? São vários. Então nós precisamos sim debater, e por isso nós estamos aqui. Eu acho que de todas as audiências públicas que eu participei dessa casa, essa foi mais representativa. E eu estava ali no YouTube vendo os depoimentos das pessoas que estão em sofrimento. E muito bem falou o vereador Nicola. Cada uma dessas pessoas que sofrem, o autista, o fibromialgico, as pessoas com epilepsia e vários outros, precisam desse apoio. E nós precisamos debater e que essa audiência pública realmente, os encaminhamentos que sejam feitos aqui, que sejam levados à frente. Nós precisamos diminuir os valores, nós precisamos que essas pessoas recebam de forma gratuita pelo SUS. Era isso, obrigado, e continue nessa luta. Estou vendo aqui vários fibromiálgicos, vocês são pessoas de fibra. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Jailton Feuser. Lembrando que o senhor também tem 2 minutos. E, por fim, depois a Amanda também deseja falar, que já levantou o dedinho lá umas 3 vezes. Boa noite a todos que nos acompanham. Parabenizar essa mesa pelo excelente debate. Eu acho que a comissão acertou trazer esse tema, e eu acho que esse tema não pode parar hoje, não. Temos que estar debatendo, precisamos discutir, porque quem é que é louco de querer a liberação da maconha? Nós não queremos a liberação da maconha. E eu posso dizer, já subi nessa tribuna e já falei, as dores quando falam das pessoas que usam droga, eu tenho irmãos, eu sei o que a minha mãe passou, mas eu também tenho uma prima, e por isso que subi para dar o depoimento. Eu tenho uma prima que o irmão era drogado na última instância. Se incomodou-se com esse irmão, porque ela, sendo a mais velha, se incomodou-se. E hoje ela briga na justiça para a filha usar o cannabis, porque a filha dela chega a dar 30 convulsões no dia. Então, ela, através do cannabis, ela conseguiu que a filha se acalmasse. Então, ninguém quer a liberação das drogas, porque a gente sabe, quem conhece, quem já viveu isso, não quer isso para ninguém. Agora, o que está se discutindo aqui é medicina, é o bem das pessoas. Nós não podemos aqui comparar o uso para lazer, para se drogar, para viver com a medicina, com aquilo que te tira a dor, com aquilo que vai te proporcionar uma vida decente. Então, eu acho que o Nicolas colocou muito bem, tem que essa casa trabalhar em cima do projeto e que as pessoas recebam para que realmente vivam uma vida digna. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Com a palavra, eu ia dizer a vereadora Amanda. Amanda, por gentileza. Eu ia falar a vereadora Amanda pela sequência dos vereadores. Também a senhora tem 2 minutos para a sua fala. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente. Eu já me emocionei algumas vezes durante essa audiência, porque a gente sabe da importância desse projeto e da responsabilidade em fazer esse projeto acontecer. Primeiro, começar do começo, eu também sou paciente, tenho endometriose profunda, então eu trato dor crônica. E me livrei de boa parte dos analgésicos depois que eu iniciei tratamento com a cannabis. Então, além de muitos outros assuntos, esse projeto ele traz à tona isso também, né, o quanto é importante a gente discutir sobre o abuso de medicamentos. E além de tantos benefícios que esse projeto ele traz para o cidadão, que já foi explorado aqui, falado de diversas formas, né, essa qualidade de vida, ele traz para o município um impacto econômico positivo muito significativo. Os pacientes em uso da cannabis, eles reduzem significativamente, como já foi falado por várias pacientes, o uso de medicamentos alopáticos. Reduzir o uso de medicamentos alopáticos é reduzir o uso da dispensação desses medicamentos pelo município. Então, isso é muito importante, né? Além de várias outras questões, como redução do número de internações e leitos clínicos e de UTI para várias patologias que necessitam desse atendimento e, quando em tratamento com a cannabis, reduzem bastante. Então, a cannabis ela já é regulamentada no nosso país desde 2015.
por meio de duas principais RDCs. Vou ter que acelerar aqui, né? Então, se a cannabis ela é segura e acessível para quem consegue pagar, ela também é segura e deve ser acessível para quem não consegue pagar. Então, esse projeto aqui está falando da inclusão de um medicamento que já está disponível nas farmácias. É mais uma opção terapêutica para o médico e para o paciente. Só isso. Muito obrigado, Amanda. Nós estamos com apenas 20 minutos para fazer os encaminhamentos e dar sequência e finalização, e depois com a palavra do nosso presidente também. Então, dos encaminhamentos, conforme proposição, é que essa casa encaminhe requerimento ao prefeito municipal para que encaminhe a essa casa legislativa um projeto de lei de uma forma de regulamentar a atividade no município, não seria a cannabis medicinal, mas uma forma de participação do Poder Executivo, bem como atender as pessoas de baixa renda, né, atender as pessoas que necessitam de verdade desse medicamento e, consequentemente, também criar um trabalho de conscientização, né, de informação, para que as pessoas saibam separar uma coisa da outra, tenham a consciência exata de que o trabalho é medicinal. Esse é um dos encaminhamentos. Então, está aberto para outros encaminhamentos, muito rápido, se alguém deseja fazê-lo. O presidente dessa casa deseja fazer o encaminhamento, a Amanda também. Vamos lá. Amanda, por favor, você primeiro, por gentileza, bem rapidinho. Não precisava nem ter saído, né? Um segundo encaminhamento que eu trago nessa noite, né? Criciúma tem capacidade técnica para além do projeto da dispensação na cannabis do SUS, a execução de várias outras políticas públicas direcionadas ao tema. Então, um segundo pedido de encaminhamento que eu trago para essa noite é para a formação de um centro de referência multiprofissional. Esse centro vai garantir com que esse projeto seja executado da melhor forma, porque não adianta o medicamento estar disponível na farmácia do SUS, sendo que se precisa de uma equipe capacitada, de médicos, prescritores capacitados, de farmacêuticos e enfermeiros para fazer um acompanhamento depois. Então, isso é muito importante, a cidade pode se tornar pioneira e um exemplo para tantos outros municípios. Ok, muito obrigado. Amanda, o presidente deseja fazer algum pedido de encaminhamento também, senhor presidente? Boa noite a todos e a todas, cumprimentar toda a mesa, pedir desculpa porque cheguei um pouco atrasado, estava no Rio Mena na inauguração do novo hospital, mas fiz questão de estar aqui, parabenizar a Comissão de Saúde na pessoa do presidente e todos os seus membros por essa pauta tão importante e só olhando para essa casa lotada, ver a necessidade de nós avançar além dessa audiência. Não podemos parar por aqui. É interessante o encaminhamento do requerimento, mas deixaria como encaminhamento os 17 vereadores, junto com a Comissão de Saúde, e um representante das associações. E aí sim, provocarmos uma reunião com o Poder Executivo, para que de lá sim tirássemos algo concreto, senão nós vamos ficar nessa audiência, mandando requerimento, recebendo resposta. Então, como encaminhamento, em nome dessa casa, enquanto presidente, os 17 vereadores puxados pela Comissão de Saúde, que provocamos, e eu vou me colocar à disposição para tentar junto marcar essa audiência com todo o Executivo, ok? Muito obrigado, senhor presidente. Nós temos ainda mais 2, 3, 5 minutinhos aí para que alguém queira se manifestar para propor mais algum encaminhamento. Não havendo mais quem queira dar novos encaminhamentos, eu passo à votação dos mesmos. Eu posso fazer em bloco, né? Não, todos que aqui estão presentes, né, eles terão que se manifestar. Tratando-se de uma audiência pública, todos têm que se manifestar. Muito bem? Então, nós temos aqui, são 3 situações. Vocês querem que eu faça individualmente? Vamos fazer individualmente. Então, vamos lá. Primeiro, solicitar ao Poder Executivo que encaminhe projeto de lei
dando condições para que o Executivo também se envolva na conscientização, nos trabalhos, no fornecimento da medicação, para que as pessoas possam ter acesso. Pessoas, é o fim social, é aquelas pessoas que não têm condições, porque afinal de contas é um tratamento extremamente caro, que as pessoas tenham acesso. Lembrando que sempre da responsabilidade que temos no nosso trabalho e também o trabalho que me cabe aqui na qualidade de presidente da Comissão de Saúde, que tem apenas o papel de mediador nesse processo todo. Então, vamos lá. Primeiro, é em relação ao projeto de lei que trata sobre, para que o Executivo faça toda essa regulamentação e permita que todos possam também ter acesso. É a apresentação para a Casa Legislativa, para a aprovação dessa Casa Legislativa, esse projeto de lei. O projeto está em discussão. Encaminhar um requerimento, senhor vereador, para que o Executivo encaminhe para essa casa, para a questão de não ter problema de origem do mesmo, para que eles encaminhem essa casa, esse projeto de lei. Com a finalidade do Executivo da cidade de Criciúma regulamentar a participação social, através de conscientização, através da informação e também, sim, fornecer, através do próprio Poder Executivo, a medicação para aqueles que precisam. Não sei, vereador, acho que essa é a questão que nós precisamos discutir com o Executivo. Perfeito? Por isso que vai ter depois uma apresentação de uma comissão. Ok? Ok? Pois não? Quer o microfone? O presidente Salésio fez um encaminhamento. Na sequência? Mas esse encaminhamento é justamente isso do primeiro. Perfeito. Então, acho que primeiro, a Câmara Vereadora, através dos 17 vereadores, com a Comissão de Saúde, tem esse contato com o Executivo para a gente saber o que vai ser elaborado nesse projeto. Para depois... Vereador, ok. Mais alguém queira se manifestar? A ideia, vereador, é ter o projeto e depois nós vamos levar em mãos a proposição. Ok? Mais alguém deseja se manifestar? O projeto está, o encaminhamento está em votação. Os contrários se manifestam, favoráveis permanecem como estão. Com dois votos contrários, é isso, Manuel? O Manuel está se abstendo, é isso? Ok. Com uma abstenção e uma negativa, o encaminhamento foi aprovado pelos demais. Segundo encaminhamento, a criação, a proposição também de um centro de referência multiprofissional com equipe capacitada. Está em discussão esse encaminhamento. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favoráveis permanecem como estão. Aprovados por unanimidade. Terceiro encaminhamento. Reunião com o Poder Executivo entre os 17 vereadores a ser marcado pelo presidente dessa casa, vereador Salésio Lima, com a presença de todos os vereadores e membros das entidades citadas. Está em discussão esse encaminhamento. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favoráveis permanecem como estão. Aprovados por unanimidade. Em nome da Câmara de Vereadores de Criciúma, dos nobres colegas vereadores que aqui estão, Giovana Mondardo, Daniel Antunes, Dailton Feuser, Juarez de Jesus, Manuel Rosengue, Jair Alexandre, o Paulo Ferrarese, Nicola Martins, vereador presidente, Salésio Lima. Agradeço a todas as senhoras, todos os senhores que se fizeram presente nessa noite. Quero fazer também um agradecimento ao doutor Heraldo, ao doutor Luiz, que esteve conosco aqui, o doutor Fernando, que se manifestou, a Amanda, a Kelly, doutor Rafael, doutora Flávia, esqueci alguém? O doutor Sérgio também, que esteve conosco através de mim. Agradeço a todos. Foi uma alegria poder conduzir esse trabalho. Agradeço a cada um dos senhores e das senhoras pela presença e participação. Informo que o resultado desta audiência pública poderá ser convertido em proposições legislativas submetidas à apreciação da Câmara Municipal de Criciúma. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa audiência pública. Uma boa noite a todos.